Olá, seja bem-vindo para esse curso grátis que eu desenvolvi para você que está aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube e nos meus grupos no Telegram e no WhatsApp. Esse curso gratuito, esse módulo gratuito, ele tem o objetivo de instrumentalizar você frente à fisiologia do exercício, fisiologia humana, de crianças e adolescentes, e também já falar algumas coisas referentes ao treinamento motor, vinculado, direcionado para essa população. Eu tenho visto nas minhas postagens que existe uma grande confusão entre o que é treinamento para fins de perda de peso, né, de perda de gordura ou controle de gordura corporal, o que é treinamento para fins de saúde e o que é treinamento para fins de, erradamente, desempenho para crianças e adolescentes. Então, neste módulo, que é um módulo que faz parte de um curso maior, nós vamos discutir esses aspectos neurofisiológicos responsáveis por diferenciar, distinguir as crianças dos adultos, e aí nós vamos discutir várias coisas. Já convido você a dar continuidade a esse curso, fazendo a aquisição dele. Ele é um curso extremamente acessível, lembrando que esse é o módulo 1, então ele é um módulo gratuito para você, mas são mais 6, 7 módulos que vão abordar o assunto com mais profundidade. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é conversar a respeito da fisiologia humana, fisiologia do exercício aplicado a crianças e adolescentes. Vamos começar então, esse é o nosso módulo 1, como eu havia falado para vocês. Então, basicamente, nós precisamos entender que existe uma diferença muito grande entre crianças e adultos naquilo que tange os aspectos neurofisiológicos. É por óbvio que também esses aspectos eles se estendem às questões de entendimento de mundo, a discernimentos de certo e errado, e muitas vezes também de comportamento frente a pressões emocionais e como que essas pressões emocionais marcam a juventude, marcam a infância e podem se desdobrar para vários problemas futuros. Um dos grandes problemas é o abandono da prática esportiva. Então essas diferenças fisiológicas entre crianças e adultos, elas são extensas e elas impactam em vários sistemas do nosso corpo. A compreensão dessas diferenças, ela passa a ser fundamental para que a gente possa adaptar, principalmente estratégias, diferenciando questões de saúde, educação e alto desempenho de esportes. O que vai garantir para essas crianças, e depois, por consequência, aos adultos, o bem-estar e o desenvolvimento saudável em cada fase da vida. Então, essa aula ela vai explorar as principais diferenças, oferecendo para vocês ideias valiosas para os pais, para os profissionais de educação física, para os profissionais de saúde, para os treinadores, para entenderem mais esse mundo complexo da fisiologia humana das crianças. Dentro desse mundo, dessa lógica referente à fisiologia, nós vamos começar primeiro discutindo os aspectos cardiovasculares, coração em ritmos diferentes. O que isso significa? Significa que existe uma diferença entre as frequências cardíacas de crianças quando comparada a adultos. Então a frequência cardíaca de crianças ela é mais alta. Ela varia de 70 a 120 batimentos por minuto em repouso, enquanto que nos adultos essa variação ela fica na casa de 60 a 100 batimentos por minuto. Durante o exercício, as crianças podem ultrapassar os 200 batimentos por minuto, o que não acontece, muitas vezes, em sujeitos adultos, principalmente com sujeitos adultos de mais idade. Além disso, nesse aspecto cardiovascular, nós temos o volume sistólico. O volume sistólico nada mais é do que o volume de sangue que é bombeado por cada batimento e nas crianças, por uma questão anatômica, passa a ser menor do que comparado a adultos. Então isso leva a um menor débito cardíaco, mesmo tendo alta frequência cardíaca, porque a gente entende que essa questão do
débito cardíaco, né, tem uma relação entre volume sistólico e frequência cardíaca. Então essa diferença ela é muito importante. Crianças bombeiam menos sangue a cada batida, mas tem mais batidas por minuto, o que altera a relação de débito cardíaco, mesmo tendo essa questão de alta frequência cardíaca, ou maior frequência cardíaca, quando comparado a adultos. Além disso, nós temos um outro aspecto muito importante, a pressão arterial. A pressão arterial é geralmente mais baixa em crianças devido a uma maior elasticidade das veias e das artérias. Então nós temos uma maior complacência desses órgãos circulatórios, né, dessa tubulação cardíaca, essa tubulação circulatória das veias e das artérias que levam o sangue até os órgãos e até os músculos, o que confere a essas crianças uma pressão arterial menor quando comparada com os adultos. Com o passar do tempo, com o efeito, né, de hormônios, com o efeito de comportamentos, estilos de vida, nós vamos enrijecendo essas artérias, né, e esse enrijecimento acaba por dar uma característica de aumento de pressão quando essa criança deixa de ser criança, passa a entrar no processo de puberdade e desenvolve as características adultas. Além disso, o coração das crianças também, com o passar do processo infantil para o púbere e depois para o adulto, também muda do ponto de vista de tamanho, do ponto de vista de estruturas cardíacas. Muitas crianças vão apresentar aquilo que é chamado de sopro cardíaco transitório, que é um crescimento maior das câmaras de sangue, no átrios e ventrículos, e a gente tem uma menor velocidade de crescimento das valvas, e por consequência dá essa característica de sopro cardíaco, que é um retorno entre uma cápsula, entre um compartimento de átrio com o ventrículo, o que a gente tem um retorno venoso, fazendo com que a gente tenha esse aspecto de sopro, né? Com o desenvolvimento da maquinária cardíaca, a tendência é que esse processo ele cesse, mas é importante que nós estejamos atentos. Então vejam a importância de nós estarmos atentos a essas questões fisiológicas que dão diferença para crianças e adultos. Então um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista um pouco desavisado, poderia tomar um susto com a frequência cardíaca mais alta em criança, né? E também com relação à pressão arterial mais baixa. Então não se preocupem, essas características elas são normais e são reversíveis, né? Elas se tornam normais e compatíveis quando essa criança se torna púbere e, por consequência, adulta. Depois nós temos os aspectos do sistema respiratório, a relação de ritmo e capacidade pulmonar. Então a frequência respiratória ela é diferente nas crianças quando comparada a adultos. Essas diferenças elas impactam como que as crianças e os adultos respondem ao exercício e a condições ambientais. É importantíssimo a gente monitorar o esforço respiratório e adaptar as atividades de exercício, de trabalho, para as questões relacionadas ao sistema respiratório. Isso para garantir principalmente o conforto e a segurança das crianças. Então a frequência respiratória ela é mais rápida também nas crianças, com 20 a 30 respirações por minuto em repouso, quando comparada às 12 a 20 em adultos. Então vejam que já existe uma diferença. Claro que com o exercício a tendência é que nós aumentemos, tanto em crianças quanto em adultos, essa necessidade de frequência respiratória para que haja mais troca gasosa. Além disso, a capacidade pulmonar também. A capacidade pulmonar é menor em crianças por uma questão de anatomia. Os pulmões das crianças passam a ser menor. Então as vias aéreas são mais estreitas, o que aumenta a resistência e o fluxo de ar, né? Então o pulmão e as vias aéreas, por serem menores, eles aumentam a resistência ao fluxo
de ar. Então essas diferenças no sistema respiratório são importantíssimas também e diferenciam as crianças dos adultos. Com relação ao metabolismo, né, e composição corporal, queima calórica e flexibilidade. Dentro desse sistema, o metabolismo de crianças tem uma taxa metabólica basal mais elevada, o que gasta mais calorias em repouso devido ao processo rápido de crescimento e desenvolvimento. A composição corporal também de crianças tem uma maior proporção de cartilagem nos ossos, que são mais flexíveis e menos densos do ponto de vista de cálcio. Além disso, a flexibilidade, o ato, a capacidade de se flexionar, né, de fazer a extensão dos músculos e das articulações, é maior em crianças devido à elasticidade dos tecidos conjuntivos, que também é mais flexível em crianças. E a força muscular? A força muscular absoluta, ela é infinitamente menor, né? Mas as crianças geram forças relativamente altas em relação ao seu peso corporal. Mas quando comparamos crianças com adultos, é óbvio que nós temos uma diferença muito grande. Além disso, nós temos uma diferença muito importante no sistema termorregulador. O que significa? Aquele sistema que regula a nossa temperatura. Então é muito importante que nós entendamos que crianças têm menor capacidade de regular a temperatura corporal. Isso torna elas muito mais vulneráveis à hipotermia, né? Então as questões com o frio, e à hipertermia, que são as questões de calor. Elas também suam menos, elas trocam menos calor com o ambiente. E isso é extremamente importante, porque essa capacidade menor de regular a temperatura é fundamental para que nós entendamos que atividade física, exercício físico em ambientes muito quentes e úmidos tornam muito mais sacrificante e perigoso para as crianças do que os adultos. Então esses ambientes extremos de muito frio ou muito calor, eles são bem delicados e a gente precisa garantir hidratação durante a atividade física com maior frequência do que quando a gente faz isso com adultos. Além disso, a maneira como elas se vestem, né, o vestuário apropriado e principalmente pausas regulares na atividade passam a ser fundamentais, essenciais para prevenir problemas relacionados à temperatura. Então notem que nós temos bastante as diferenças neurofisiológicas entre adultos e crianças. E tratar com crianças e adultos da mesma forma pode ser um risco muito grande e, sem dúvida nenhuma, você como profissional da saúde, profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista ou médico, precisa saber essas informações para poder trabalhar com as crianças, né? Além disso, o sistema nervoso, também o tempo de reação, o sistema de desenvolvimento, ele é contínuo, mas ele tem algumas diferenças. Então, o desenvolvimento cerebral, o cérebro das crianças está em potencial desenvolvimento, com o processo de mielinização ainda incompleta. O que significa isso? Os neurônios são revestidos por mielina, uma camada gordurosa de uma substância que, ao ser colocada, ao ser construída, desenvolvida nos neurônios, permite a condução elétrica mais rápida. Então essa mielinização incompleta, ela afeta a velocidade de condução nervosa e, por consequência, afeta a coordenação motora. Então as crianças necessitam de mais tempo de exposição, mais explicação, muito mais exercícios, atividades que trabalhem essa questão de coordenação motora para que possam fixar isso de maneira mais eficiente e mais duradoura no aspecto neuromotor, né? Então o tempo de reação também. O tempo de reação ele é geralmente menor, mais lento em crianças, e isso requer que nós tenhamos adaptações em atividades que exijam respostas rápidas. Então nós precisamos entender que este tempo, a velocidade de reagir a um estímulo visual, sonoro e motor é menor em crianças.
Então nós temos que adaptar as atividades, as brincadeiras, o processo de estímulo motor para que nós possamos cobrar, né, desenvolver isso de maneira condizente com cada idade. Quanto menor for a criança, menor, mais lento será esse tempo de reação nas crianças. Então cuidado para não exigir demais uma resposta neural, né, neuromuscular, muito alta, muito grande, de crianças que estão em processo de amadurecimento neurológico também. Então o sistema endócrino também, as mudanças hormonais, elas são interessantíssimas dentro desse público. É durante as mudanças hormonais que acontecem na puberdade e que influenciam diretamente o crescimento, o desenvolvimento muscular, o desenvolvimento ósseo e também o comportamento, que nós vamos ter a diferenciação entre crianças e adultos. Então é essencial que a gente forneça apoio e orientação adequados durante essa fase de transição hormonal, porque muitas coisas mudam a partir da entrada no processo púbere, no processo de puberdade. Então os níveis hormonais, eles diferenciam significativamente, especialmente durante a puberdade, com essas grandes mudanças acontecendo, principalmente nos hormônios sexuais, que vão impactar no crescimento, na maturação, em todos esses sistemas que nós conversamos até agora. Eu trago para vocês esse artigo, as concentrações séricas totais de testosterona. É um artigo bem interessante, de 2015, que ele faz uma análise das diferenças de testosterona, crianças comparadas a adultos. Então, os níveis em adultos de testosterona, homens de 150 a 600, a 700, vamos arredondar para 700 nanogramas por decilitro. Em mulheres, 7,1 nanogramas por decilitro. Então já existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres já adultos. E crianças, os níveis em crianças, de faixa etária de 6 a 10 anos, os valores são de 1 a 9,5 nanogramas por decilitro. Então vejam que a diferença é muito grande. E essa diferença hormonal é que impacta nas mudanças neurofisiológicas que igualam as crianças, entre aspas, com os aspectos fisiológicos, neurofisiológicos dos adultos. O sistema imunológico também das crianças é diferente. O sistema imune das crianças, ele é mais vulnerável a infecções devido a esse sistema ainda estar em processo de desenvolvimento. Então, práticas de higiene, vacinação, dieta equilibrada são fundamentais para fortalecer a imunidade infantil e protegê-las contra doenças e permitir que elas desenvolvam esse processo imunitário mais fortalecido, mais experienciado, com uma diversidade maior de desenvolvimento, né, de combatentes imunológicos a infecções. Então o sistema imunológico está sempre em desenvolvimento, e principalmente em crianças, o que tornam elas mais suscetíveis a infecções. Então, ambientes muito úmidos, frios, que possam afetar drasticamente a resposta, principalmente a resposta energética, que afeta a resposta imunológica, podem trazer problemas. Então, atividades de longa duração, que podem baixar drasticamente os estoques energéticos, podem afetar os processos imunológicos da criança, e isso pode fazer com que ela tenha mais infecções respiratórias, por exemplo, que é bem comum nessa idade. Então, as considerações finais para esse módulo inicial. Então, compreender, sem dúvida nenhuma, as diferenças fisiológicas entre crianças e adultos passa a ser fundamental para que vocês promovam o desenvolvimento saudável dessas crianças. Então, adaptar essa prática de saúde na educação, nos esportes, a gente pode garantir a essas crianças, elas recebam o suporte necessário para crescerem de forma segura, saudável, adaptando-os às atividades, né, esportivas, os estímulos que a gente dá, para considerando essas variações que são importantes e fundamentais para otimizar a vida dessas crianças, otimizar as experiências e o desenvolvimento completo em aspectos fisiológicos, motores
emocionais das crianças. Lembrando a vocês que esse é o módulo gratuito, que instrumentaliza vocês as diferenças fisiológicas entre crianças e adultos. Para aqueles que têm interesse, nós temos a continuação desse material, continuação desse curso. Tem mais módulos para frente e a gente discute essa relação entre a prescrição de treino visando a diminuição dos aspectos de obesidade, de sedentarismo em crianças e a diferença entre aspectos motores, aspectos esportivos que são extremamente importantes, principalmente para aqueles que acreditam que o esporte é uma forma de melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então não esquece, aqui no site tem o curso completo, que eu tenho certeza que se esse módulo 1 foi bom para você, se você gostou dessa didática, gostou do material, tenho certeza que os próximos 6, 7 módulos vão te ajudar bastante a entender sobre esse público, que é um público muito, muito, muito importante para nós, que somos profissionais de saúde e que queremos uma sociedade melhor. Então, me sigam no Instagram, deixo para vocês aqui esse módulo completo e vejo vocês no módulo 2. Módulo 2, deixa eu mostrar, a gente vai começar falando no módulo 2 a importância, né, do treinamento físico para crianças e adolescentes. Até mais!